Olá, tudo bem? Meu nome é João Dourado, sou educador da Ciente. Hoje nós vamos falar de uma forma séria sobre o assunto, porque tem coisas que a gente não pode ficar com meio termo. É sobre racismo, sim, é sobre preconceito, é uma estrutura racista que tem nessa sociedade aqui que a gente não pode deixar parada, a gente não pode deixar quieto. Eu chego até aquele ponto assim, sabe? Tem coisas que você não pode deixar para lá. Você tem que resolver, você tem que escancarar para ver se muda um pouco as coisas, porque é assim que tem que ser. Infelizmente, eu poderia, nesse momento aqui, estar falando do projeto, estar explicando as técnicas que a gente usa, falando do Vygotsky, da teoria histórico-cultural, a nossa proposta aí, como intervir na sociedade para ajudar o jovem, o adulto que hoje é viciado a sair das drogas. Nós temos esse projeto, 33 aulas, né? São 6 módulos, a gente tem atividade prática, é sobre isso que a gente deveria estar ocupando esse tempo aqui, usando esse tempo para desenvolver esse projeto, para falar sobre esse assunto. Mas, infelizmente, hoje eu tenho que falar sobre um outro assunto que é necessário também. Porque nós estamos querendo apresentar esse projeto à sociedade, estamos sendo barrados, sabe? É uma hipocrisia muito grande. Sabe, hipocrisia é falsidade, é fingimento. Então é nesse sentido que hoje eu venho bater esse papo aqui. É sobre racismo, sim, que eu quero falar. É sobre preconceito, sim, que eu quero falar. É um desabafo? Talvez seja um desabafo. Mas também é uma forma de conscientizar, de mostrar que essa sociedade é estruturada, sim, no racismo. É uma coisa terrível que existe aí. Alguém tem que falar sobre isso. Porque senão não funciona. Porque eu vou dizer para você, chega até o ponto de dizer o seguinte: se o Santos Dumont fosse preto, o racismo, teriam matado o projeto deles ali, nós não teríamos o avião hoje. Agora eu pego e falo assim, quantos projetos ficaram aí na gaveta? Porque quem desenvolveu aquele projeto era negro. É uma vergonha, é uma decepção muito grande ver uma sociedade desse jeito. Uma sociedade hipócrita. Até quando nós vamos permitir isso daí? Eu digo nos meus vídeos aí que o racismo, que a escravidão ainda não acabou mesmo. Só que tem aí disfarçado de democracia. Que democracia é essa que nós temos? Não é democracia nenhuma. Sabe, uma coisa vergonhosa que existe aí. A gente lançou até um vídeo aí, um vídeo curto, onde nós falamos da questão do profissional, do negro, que ele vai atuar aí na sociedade. A questão da capacidade. Por exemplo, a gente até citou a questão do médico lá, do empresário. Vamos supor, se a pessoa é preta, ela está numa fábrica, de repente ele é o dono daquela fábrica ali, que é muito difícil também a pessoa ser um empresário nesse país aqui, né? Empresário preto, né? Mas pode acontecer da pessoa ser dono do negócio, de uma empresa, né? E de repente chega ali as pessoas, como não é normal ver pretos proprietários de uma empresa, aí já vai falar que aquele senhor que está ali, que é dono da empresa, a pessoa que não conhece ele vai falar que ele é empregado, à primeira vista que vê assim. Agora, veja bem, um médico, por exemplo, que é preto, ou uma médica que é preta, tá? A primeira impressão, ela chega ali naquele hospital, ou na clínica, né? Ou no consultório, a pessoa que nunca viu ela, que não conhece, vai falar que ela é uma auxiliar de enfermeiro ou qualquer funcionário ali. Não desmerecendo os outros profissionais, mas é a realidade. A gente fez um vídeo curto com relação a isso daí também, né? Agora, por que eu estou falando isso? Né? Eu deveria estar falando sobre a técnica que a gente desenvolveu aí para tratar sobre a questão da droga, para prevenir, para ajudar o jovem, as pessoas a se livrarem das armadilhas das drogas, né? E tá falando sobre os 7 princípios, né, que são o princípio do interesse, da consistência, da disciplina, da responsabilidade, do comprometimento, da integridade e da humildade. Quando a gente ensina as pessoas a deixar o vício, nós falamos todas aquelas técnicas lá, que nós fomos lá na teoria histórico-cultural do Levi Vygotsky, quando as pessoas aprendem com as outras pessoas, interagindo no meio social, aprende para depois se desenvolver. Poderíamos estar falando disso, mas a gente não é perder tempo estar falando sobre racismo. Acontece que, para nós podermos apresentar o nosso projeto, a gente tem que chegar, porque nós vamos fazer parcerias com as administrações municipais. O nosso curso, ele custa R$8.000 para ser implantado ali.
Porque, veja bem, paga R$ 8.000 num curso, e quantas pessoas vão aprender, e lá na frente elas vão aprender a se livrar das drogas, e lá na frente não vai se transformar um nóia, não vai estar dando prejuízo para o governo, para o Estado, com problema de saúde, vai estar produzindo para a sociedade. Esses R$ 8.000 é praticamente nada. Então as prefeituras gastam aí rios de dinheiro, mas não tem coragem de gastar R$ 8.000 num projeto. Nem sabe que custa R$ 8.000, porque nem chegou a receber a gente. Nem viu do que se tratava. Porque a partir do momento que viu que era um preto que estava por trás do projeto, não recebeu. Você chega no gabinete, a secretária não, a pessoa que está lá na frente, lá, a atendente ali, já olha para você, parece que ela já é treinada para falar para você que o prefeito não pode te receber. Se você telefona, tudo bem, vamos marcar na agenda aqui, você liga. Marca para falar com o prefeito. Você chega lá, a hora que você chega, você vem a mensagem que o prefeito está com pressa, ele saiu, ele não pode te receber. Você viajou para chegar até lá e a pessoa não pode te receber. Eu fui em mais de 50 prefeituras, não consegui falar com nenhum prefeito, consegui falar com um outro secretário, mas assim tratava com um descaso, falando que estava com pressa, sabe, olhando para o relógio, não deixava a gente apresentar a nossa proposta. Falava, qualquer dia eu vou ouvir sobre o assunto que você tem para falar, mas o nosso projeto, as 33 aulas, não chegou a ver um vídeo, não chegou a ouvir nada do que a gente tinha de propostas, que é interessante. É um assunto que a gente vê que precisa ser tratado, é urgente. Quem que não vê o problema das drogas nesse país? Os nóias por aí, caindo pelas calçadas, andando pelas ruas, cometendo pequenos crimes, ou crimes maiores aí, transformando a cidade em ambientes violentos. Nós temos uma proposta educacional para isso, mas não nos ouvem. Então a gente é obrigado a vir aqui desabafar, porque a nossa sociedade ela é estruturada no racismo. É como eu comento, que os Santos Dumont, os irmãos Wright, se eles fossem pretos, nós não teríamos avião hoje. Quantos projetos não foram matados por aí, não deixaram que seriam bons para a sociedade, mas que foi desenvolvido por preto e que não teve sucesso. Nós, por exemplo, inventamos uma ferramenta, estamos tentando patentear essa ferramenta aí com relação à questão do cigarro, para evitar que a fumaça atinja as outras pessoas, e não conseguimos parceria com ninguém. Infelizmente, você tem que se desabafar mesmo, você tem que falar. Eu estava conversando com um amigo agora há pouco aqui sobre esse assunto. Você tem que poderíamos estar falando sobre uma série de coisas que a gente tem que falar sobre racismo. É importante falar sobre isso daqui, porque está acontecendo isso comigo, imagina com milhões de brasileiros por aí, milhões de pessoas que não têm oportunidade de falar, que não conseguem. É difícil. Nós vemos uma sociedade aí dividida, uma sociedade onde o preto não tem acesso, são poucos que conseguem aí ter acesso a bens materiais. Você vê aí os condomínios fechados, onde só tem rico lá e é tudo branco. O preto só consegue se ascender nessa sociedade aqui, raríssimas vezes ele consegue ser um médico, ser um profissional aí. O preto, ele nasceu para sambar, nasceu para cantar. Ele nasceu para jogar bola, ele não serve para mais nada, ele não pode ser um empresário, ele não pode inventar nada, ele não pode ser qualquer tipo de profissional aí para a sociedade. Ele só serve para sambar. Só para isso que o preto serve, para mais nada. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente tem que destacar. Nós temos que fazer uma discussão profunda com relação a isso. Nós precisamos mudar essa sociedade, colocar claro aí. Eu quero desenvolver o nosso trabalho, o nosso projeto, ajudar a sociedade, políticas públicas para ajudar esse povo. Quantas pessoas aí que estão nesse momento aí nas ruas? E quantos que vão estar daqui 10 anos? E quantos que podem não estar se desenvolver o nosso projeto? Nós temos a fórmula para isso daí. Não vai utilizar remédio, não vai utilizar nenhum tipo de fórmula mágica. É só educação. A gente quer oportunidade para dar oportunidade para esse povo. Racistas não permite que um preto desenvolva um projeto nessa envergadura. Essa que é a realidade.
Essa que é a verdade. E eu vou estar falando sim, enquanto não derem oportunidade para nós apresentarmos o nosso projeto, eu vou denunciar que nem recebe a gente, que não estão dispostos a nos ouvir, que não quer ver o nosso trabalho, que não quer ver a nossa proposta. É uma vergonha. Uma sociedade estruturada no racismo. Até quando nós vamos permitir isso? Essa escravidão que existe aqui, nesse país. Eu posso ser cancelado por isso? Eu não sei se redes sociais, que eu estou falando sobre isso daqui, vão me cancelar, como se eu estivesse fazendo um discurso de ódio. Isso é um desabafo. Eu quero uma sociedade melhor. Nós temos que ter uma sociedade melhor, menos hipócrita. Nós temos que ter homens públicos que estão interessados no bem-estar da população. Não políticos carreiristas que só pensam no seu próprio umbigo. Chega! É hora do povo ter voz, é hora do povo falar, é hora do povo mostrar que ele tem que participar do processo de desenvolvimento desse país. É nesse sentido que eu lanço, que eu venho falar sobre isso daqui. E os meus vídeos daqui para frente vai ser nessa toada. Nós vamos estar denunciando, a gente vai estar falando sobre o nosso projeto, mas nós vamos estar denunciando essa patifaria que existe nesse país. Deu! Chega! Chega! Até quando nós vamos ter que ficar aceitando esse tipo de coisa? Como se estivesse dando tapa na cara da gente todo dia. Todo dia! Esse povo é humilhado todo dia, no transporte coletivo. Quando sai nas rodovias que tem que pagar esses pedágios caros. Quando vai no posto de gasolina que tem que pagar essa gasolina cara, apesar de nós sermos autossuficientes em petróleo. Quando que nós vamos adquirir consciência? Que jeito que esse povo vai conseguir sobreviver se está sendo esfoliado vivo? Não tem oportunidade de se defender, de lutar por qualidade de vida. A nossa proposta é uma proposta que visa trazer qualidade de vida para as pessoas. Nós falamos, por exemplo, dentro da empresa, o empresário que é consciente, o funcionário dele está fumando lá dentro, ele fuma. Não, tem uma lei aí que não permite que fume lá dentro da empresa ou dentro de locais. Eu acho essa lei ótima. Muito bem, tá certo? Porque a fumaça do cigarro prejudica muito mais terceiros do que o próprio fumante. E nós inventamos uma ferramenta para isso. Mas não temos oportunidade de desenvolver esse projeto. A gente é barrado. Todas as vezes que nós apresentamos esse projeto, estou pensando, eu só não fui para a China ainda para desenvolver esse projeto lá, porque eu não tenho dinheiro para isso. Porque se eu for lá, primeiro momento que eu chegar lá com essa ideia, o chinês vai querer fabricar. Mas aqui no Brasil eu não estou tendo oportunidade. Paramos numa empresa aqui, a empresa fez lá o desenho técnico, tudo, só que não sei o que eles pretendem. Não foi para frente. Então é nesse sentido que eu venho aqui falar. Os nossos vídeos daqui para frente vai ser nessa toada. Nós propomos parceria com as administrações municipais. E nós vamos estar denunciando. Porque nós vamos estar visitando as prefeituras. Nós queremos mostrar o nosso projeto. Permita que a gente mostre o projeto, né? Que nós apresentemos um projeto que nós temos certeza absoluta que vai ser muito bom para a sociedade. E é lógico, tem que pagar por isso. Porque os anos de estudo que eu tive para chegar nesse projeto aí, nas prefeituras, nas administrações municipais, que a gente quer fazer parceria. A pessoa que estiver interessada em deixar de fumar, ela vai deixar de fumar. Com o nosso projeto, sim. Desenvolve as nossas atividades. Nós temos uma técnica lá que faz com que a pessoa ela se desenvolva a sua personalidade e consiga deixar o vício, sem forçar a barra. E a nossa proposta é essa. Agora, é uma vergonha uma sociedade estruturada no racismo. Não é mimimi, não. Isso daqui não é mimimi. Uma sociedade estruturada no racismo. Essa que é a verdade. Mas não deram oportunidade nem de apresentar o nosso projeto para falar se o projeto é ruim ou se é bom. Só um prefeito recebeu a gente. Só um prefeito. E ele é preto. Precisa falar mais alguma coisa? Eu não sei se os outros prefeitos são pretos, se são brancos, tem mais prefeito aí. Entendeu? Só sei que ninguém recebeu a gente. Agora eu digo para você, o racismo não vem só do branco, não. O racismo vem do preto também. Ele assume um cargo aí,
ele se embranquece e ele começa a tratar o negro como inferior. E eu digo isso porque isso daí tem em todos os lugares. Eu tenho 67 anos. As abordagens policiais que tiveram para cima de mim, os policiais que mais chegaram para cima, assim, para valer, chegando mesmo, era preto. Para mostrar para os brancos que tá ali do lado, que ele, apesar de ser preto que nem eu, ele era diferenciado. Então, as abordagens de todos os policiais, as piores abordagens que eu tive foram de policiais pretos. Então, o racismo também vem do preto. A sociedade, ela é tão racista, estruturada, que ela faz até o próprio preto perseguir o próprio preto. Eu não estou generalizando, falando que são todos os policiais que fizeram, não. Ótimos policiais aí, que me trataram bem, que são negros, que são pretos, né? Mas é o que eu digo, aquela minoria que me tratou mal, tratava mal, mas para valer mesmo, até saber quem eu era. Ver que eu não era um bandido. A hora que percebia que eu chegou naquele ponto lá, começava a me tratar bem. Então o racismo também vem do preto. Não é só o branco que comete racismo, não. Então quero falar, é uma sociedade estruturada no racismo. É preciso falar sobre isso. Eu sei que é dolorido, é sofrido, mas é preciso falar sobre isso. Eu não vou me calar, eu vou continuar falando. Aquilo que o Vini sofre lá na Espanha, ele é uma figura de expressão, né? Uma figura conhecida, rico. Por isso que todo mundo se dói por ele. Mas as pessoas comuns aqui, elas são invisíveis. Bom, pessoal, então é sobre isso que eu queria falar. É uma abertura de vídeos, daqui para frente o nosso vídeo vai ser nesse nível. Não vamos falar do nosso projeto, mas não vamos falar sobre racismo também, que a gente não pode ficar calado, tá? A gente vai estar falando aí. Agora o assunto é as prefeituras que não recebeu a gente, que não quer estabelecer parceria de jeito nenhum. Não é obrigado a estabelecer parceria, certo? Mas pelo menos ouve o nosso projeto e nos dá a oportunidade. Tá? E nós vamos continuar a nossa luta assim, a gente não vai desistir não. Eu não vou desistir. Eu morro, mas não desisto. Nesse sentido a gente vai ficando por aqui. Forte abraço, até mais.